Graças a Deus. Oh, aleluia. Som. Eu cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos já estão em pé, abra as vossas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 14. Eu louvo a Deus por mais essa oportunidade. Confesso aos irmãos que achei que pela terceira vez ia ser mais tranquilo, mas o temor, pregadores, homens de Deus, e confesso que estou muito nervoso, mas se Deus nos escolheu, é porque Deus tem uma palavra nessa noite. No capítulo 14, a palavra do Senhor nos diz, Deus falando para Noé: faz para ti, capítulo 6, versículo 14, faz para ti uma arca de madeira, de cíperes, faz compartimentos na arca e reveste-a de betume, por dentro e por fora, e faz a desta maneira: o comprimento da arca será de 300 côvados, e a sua largura de 50 côvados, e a sua altura de 30 côvados. Faz uma janela na arca em cima com um côvado de altura, e colocarás a porta na arca do seu lado. Faz-as com andares embaixo, o segundo e o terceiro. Só até aqui, irmãos. Amém. Essa palavra que Deus tem colocado no meu coração há algum tempo, e eu creio que quase todos os irmãos que estão aqui, se não todos, já ouviram falar da Arca de Noé, mas sei que a palavra do Senhor, a mesma palavra que falou há muito tempo aqui com Noé, ela vai falar hoje com a gente e vai falar amanhã e o futuro, porque a palavra do Senhor, ela é mais atualizada do que o jornal que vai sair no dia de amanhã. E confesso aos irmãos que se fosse para mim ir embora agora, eu já iria contente, alegre, porque a gente tem visto, tem ouvido o Espírito Santo falar com a igreja através dos louvores, através de cada palavra. Eu agradeço a Deus a vida de cada jovem, alguns jovens que está aqui que não teve oportunidade, mas creio que na próxima estarão preparados. Alguns que antes não queriam oportunidade e hoje vem se preparado. Deus vem trabalhado na vida deles de uma maneira extraordinária. No livro de Gênesis, aqui ele está falando da Arca de Noé, e é um tema muito conhecido, mas eu creio que a gente vai tirar muito proveito desse tema para agora. Aqui Deus está mandando Noé fazer uma arca. Se a gente reparar na Bíblia, a palavra arca, ela vai ser pronunciada várias vezes, mas em três sentidos. O primeiro é aqui, na Arca de Noé, que foi feito para salvar a família de Noé, e a gente vai adentrar um pouco mais. A terceira, que é a arca, só que a gente conhece na história de Moisés como cesto, mas se a gente olhar na palavra original, significa arca. E a terceira é a Arca da Aliança. Todos conhecem da Arca da Aliança, a Arca do Concerto, sendo considerado naquela época para os israelitas o trono de Deus, onde era guardado os 10 mandamentos, a vara de Arão e outros instrumentos. E por que eu falei das três arcas? O significado. Todos os significados, elas guardavam algo de valor. Pode ser, para muitos falar assim, mas para o homem não era de valor, mas para Deus era de valor. Então ela era considerado vamos dizer assim, um cofre. Em algumas traduções, se a gente perguntar o que é a arca, ela vai nos dizer um cofre, um lugar de segurança. E aí, por isso que sempre está guardado, a palavra do Senhor tem falado que ela estará guardada. E aqui, se a gente, no capítulo 6, a gente vai entender, do capítulo 6 em diante, capítulo 5, a gente vai ver coisas na palavra do Senhor que não estamos nos dias não estamos diferentes, se a gente reparar. Mas aqui Deus ia mandar um dilúvio, e ele escolheu Noé.
Mas por que Noé? Noé, um homem justo, um homem reto, um homem fiel, um homem de muita fé mesmo, porque se a gente analisar, se a gente parar para analisar, só salvou Noé e sua casa. Quantas pessoas haveriam naquela época? E a gente ouviu falar que Noé, se a gente parar para analisar, a Bíblia diz assim, mas Noé achou favor aos olhos de Deus. Em outras traduções vão falar, mas Noé achou graça aos olhos de Deus. Mas se a gente analisar o que significa graça, esse louvor que foi louvado por último, falou muito, mas muito comigo mesmo. Passou um filme de tudo que eu era, de tudo que aconteceu, e tudo que resume no que eu estou aqui hoje é graça. Eu não mereço nada, nós não merecemos nada, mas a graça imerecida do Senhor Jesus nos alcançou. A graça do Senhor Jesus, eu sinto a presença de Deus nessa noite. Oh, aleluia! Que a graça do Senhor nos alcançou e ela está conosco todos os dias. E quando ele fala com Noé, eu acho um momento triste para a nossa humanidade, porque Noé aqui foi considerado o único homem justo da terra, porque o tempo era mau, os seres que estavam na terra faziam coisas maus, e se a gente analisar, se a gente olha a vida que eles tinham, né? Eles não viviam mal, mas o que? Eles se afastaram da presença do Senhor, eles sumiram de perto do Senhor, eles não conheciam quem era Deus, eles não conheciam, eles estavam numa situação tão difícil, que eles não conheciam quem era Deus. E o Senhor, e ele vai dizer assim no versículo 11, e a terra, repetindo, no versículo 5, eu acho que foi uma palavra muito forte. E o Senhor viu que é grande a maldade do homem sobre a terra, e que todos os pensamentos e intenções do seu coração eram maus em todo o tempo. Imagina como que era. Eles agiam por impulso, já pensando, já maquinando mal. Eles iam dormir maquinando mal, acordavam maquinando mal. Em momento algum a gente ouve algo bom deles. E no versículo 6 ele diz: então o Senhor se arrependeu de haver criado o homem na terra e feriu o seu coração. Que situação que aqui está a humanidade. Se a gente analisar, se a gente ver do começo do capítulo 1 em diante, da formação do capítulo 2 do homem, Deus nos criou não só naquela época, mas nos dias de hoje, para que a gente tenhamos intimidade com Ele, para que a gente possamos buscar a Deus, intimidade. Deus sempre nos criou com a intenção de ter relacionamento de pai com filho, relacionamento da gente poder ir desabafar com o pai. Olha aqui que maravilha, quando antes de Adão pecar, ele descia e falava com Adão, e o povo só maquinava o mal. A gente conhece a história de Adão, e não é isso que a gente vamos meditar, mas o que me marcou então o Senhor se arrependeu. Até no entanto, Deus nunca tinha se arrependido de ter criado nada, e Deus se arrepende de ter feito o homem, porque o homem maquinava o mal, e o coração do nosso Deus feriu. Imagina o tamanho da tristeza, imagina o tamanho da tristeza naquela época. Mas hoje nós vivemos essa situação. Aqui Deus está falando com Noé, e eu sei que eu não posso nós não podemos viver a mesma coisa, mas a gente pode comparar e analisar para que a gente mude as nossas situações, para a honra e glória do Senhor Jesus, aqui na nossa igreja, na nossa cidade. Aqueles que estão perdidos, a gente, para a honra e glória, nós vamos conseguir ganhar.
E aqui o louvor que ela louvou é muito bonito, que fala: quem diria, se a gente perguntar um para um aqui dentro, quem era cada um no passado, quem era cada um que fazemos, mas a graça do Senhor nos alcançou. A graça que Noé tinha nos alcançou. Oh, aleluia! A graça está sobre as nossas vidas todos os dias. E a terra, a situação da terra estava muito, mas muito feia. Noé, ele viveu num período muito terrível, como eu disse. Mas aí no versículo 8, o Senhor diz: mas Noé achou favor aos olhos do Senhor. E aqui nessa igreja, quantos aqui acharam graça aos olhos do Senhor? Quantos aqui têm a fé? E a palavra graça, eu fui entender: Senhor, eu sei que graça é favor imerecido, mas por que Noé achou graça? Porque Noé tinha fé. E se nós não tivéssemos fé, hoje a gente não estaria aqui dentro. Se o Espírito Santo, aqui na época de Noé, não haveria o Espírito Santo, mas ele não trabalhava como ele trabalha nos dias de hoje. E no versículo 12, no versículo 11, a terra estava corrompida diante de Deus, estava cheia de violência. O 12, e Deus viu a terra, e eis que a terra corrompida, porque toda a carne havia corrompido-se o caminho sobre a terra. E Deus disse a Noé: Noé, faz uma arca para que entre tu e tua família. E se a gente entender, se a gente parar para analisar, eu acho que quantos aqui já receberam uma promessa de Deus e não acreditaram nas circunstâncias que estavam vivendo que aquilo ia se cumprir? Noé não foi diferente. Se a gente parar para analisar, para estudar, Deus falou para Noé fazer uma arca, mas nunca tinha chovido, nunca tinha caído uma gota do céu. Mas Deus falou para Noé: faça uma arca. E Noé, se a gente ler a Bíblia, Noé não vai questionar: não, Senhor, para que eu vou fazer uma arca? Nunca choveu, não vai haver dilúvio, não. Como a gente faz hoje? Se a gente receber uma promessa, a gente começa a questionar: Deus, o Senhor falou que ia fazer, e por que o Senhor não fez? Senhor, e a gente tenta querer colocar Deus contra a parede, e não é isso que funciona. Quem somos nós para colocar Deus contra a parede? Gente, eu não sei porque Deus está me levando, o Espírito Santo está me levando a este caminho, mas não era esse sentido de correção que a palavra estava querendo falar comigo. Era um sentido de motivacional, vamos dizer, de motivar o ser humano a entender o que Noé fez, que ele achou graça. E a gente tem achado graças aos olhos do Senhor? E aí ele manda fazer uma arca. Manda fazer uma arca para que ele colocasse os animais, toda a sua família. Todos conhecem essa história, mas a gente nunca parou para analisar, as situações. Imagina o povo desagradando a Deus, fazendo tudo que era mal. E Deus falou para Noé: faça uma arca. Que situação difícil para Noé, para a sua família. Como a gente vivemos hoje com Noé. Quantos hoje aqui na rua são chamados de louco por estar na igreja todos os dias, por estar adorando a Deus? Ah, mas você não pode fazer isso, mas você não pode fazer aquilo. A gente trabalha com os jovens, e eu já fui jovem, hoje eu sou novo ainda, mas eu já fui mais jovem. E a gente sabe que as coisas ruins vêm de bandeja. Igual esse dia a gente estava conversando com um jovem que mora lá embaixo. Kaique tinha chamado ele para vir para a igreja, mas ele disse: Kaique, parece que é uma coisa, todos os dias que eu apronto e falo que eu vou para a igreja, o inimigo vem com bandeja, assim, escancarado, com coisas que para mim parece ser bom e me afasta do foco. Falei: hoje eu não vou mais para a igreja, porque veio de bandeja, veio muito fácil.
E o que acontecia nos dias de Noé? E Deus estabeleceu, mas Deus, Ele fez uma coisa muito linda, né? Noé acreditou naquilo que o Senhor fez e começou a fazer a arca, começou a praticar aquilo e ouvir as instruções do Senhor, sendo chacota na sociedade, sendo humilhado pela sociedade, mas ele continuou no propósito, ele continuou acreditando naquilo que o Senhor tinha falado. Ele era um homem justo, fiel e acreditava, mas mesmo assim ele pregava: arrepende-se, arrepende-se. Enquanto o Senhor estava falando para Noé, faça a arca, você acha que Deus não estava preparando oportunidades para aquele povo se arrepender? As circunstâncias vêm, o Senhor nunca, né, já aconteceu assim, mas o Senhor dificilmente vai nos punir por um erro que a gente acaba de cometer, para que a gente se arrependa. Vamos usar o exemplo de Davi. Davi, a gente quando fala, foi a lição que a gente teve nos jovens, e eu perguntei para os jovens, quando a gente fala nome Davi, o que vem às suas mentes? E muitos responderam: o segundo coração de Deus, homem valente, homem de perseverança. Mas aí eu falei para eles: vocês lembram que ele foi um adúltero? Ele foi um homem que maquinou o mal, que projetou o mal, que foi assassino? E ele fez tudo isso. Quando aconteceu, o que ele fez? Para mim está tudo bem, Deus não vai cobrar de mim. E se a gente entender e parar para analisar o que a Bíblia diz, e estudar a história de Davi, da época que Davi cometeu o erro, foi 1 ano para que Deus, vamos dizer assim, cobrasse. 1 ano, 365 dias para que Davi se arrependesse. Deus queria que Davi se arrependesse, e Davi não se arrependeu. Então Davi pagou o preço. Mas voltando aqui para a história, Noé era um homem de muita fé, gerou graça, né? E a família dele foi salva pela fé dele. E se a gente analisar, né, ele falou o pecado da humanidade. Eu coloquei aqui o pecado da humanidade. O pecado é a única coisa que quebra aquilo que o Senhor nos fez. Para aquilo que o Senhor nos fez, o Senhor nos fez para relacionamento. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta da presença do Senhor. O pecado nos tira de perto do Senhor. Então, que nessa noite a gente possamos nos afastar mais, que a gente possamos nos purificar. E aí, quando, como eu falei, como o Senhor fala do dilúvio, muitos duvidam, muitos dão risada. Imagina a situação: Noé continua trabalhando, Noé e os seus filhos, né? E aí o Senhor, no versículo, Noé fez a arca, pregou aquilo que para muitos era loucura, Deus deu a chance de arrependimento, e muitos não nem ouviram o que Deus tinha falado. E aí o Senhor disse para eles separar os 2 animais, o macho e a fêmea de cada espécie. E o mais interessante é que uma vez a gente entrou não que numa discussão, mas num debate. Um rapaz falou para mim assim: mas Noé teve que caçar, né, procurar animal por animal, né, para colocar na arca. Falei: isso aí é de Jesus. Se a gente parar para analisar, eu fui pesquisar quantos animais tinha na arca. Até hoje ninguém consegue falar o número exato, até hoje. Mas uns falam, o mínimo que eu vi é 8.000. Outros falam 35 a 70 mil animais. Porque muitos naquela época animais, né, hoje nem existe mais. E naquela época existia. Então Deus trouxe, através do seu Espírito Santo, por cada animal na porta da arca. E aí Deus fala assim para Noé, né? Deus falou, põe Noé
mais interessante é que ele fala assim para Noé: entra tu e a tua família. Quando eu li o versículo 7, né, que o Senhor disse a Noé: entra na arca tu e toda a tua família, porque vi que é justo diante de mim nessa geração. Quando o Senhor fala entra tu e a tua família, o Senhor ele quer dizer o que? Pode entrar, eu estou na arca, pode entrar, eu estou cuidando da tua família, pode entrar, a sua família será salva. E aí ele poderia ter falado para Noé: tu vai, né? Tu vai quer dizer que Deus não estava, mas Deus não falou isso. Deus falou: entra tu e a tua família. E aí eu parei para analisar, vi umas pregações, vi uma do Marcos Feliciano, que ele ficou tão preocupado, e falou assim: eu tenho que... Entrou 8 pessoas e aproximadamente 8.000 animais, no mínimo ali, a conta que ele fez. Ele foi perguntar no zoológico o tanto de pessoas, só que ele acaba nem falando que necessitava para cuidar desses animais. E aí ele falou assim: ó, Noé, ele falou falaram para o Marco Feliciano, falou assim: se 8 pessoas para cuidar tudo desses animais, eles necessitariam de 16 a 17 horas trabalhadas interruptamente, 16 horas sem parar. Eles não poderiam parar para nada durante essas 16 horas, porque eles tinham que tratar dos animais, da água, porque eles não podiam chegar lá e encher um balde de água e deixar, porque a gente sabe que os animais são irracionais, pode derrubar. Mas aí eles trabalhavam, né, e cuidavam desse propósito que o Senhor colocou nas mãos deles. Eu acho que o maior problema é que a gente, né, vê o milagre que Deus fez na vida de Noé, na arca, mas a gente não viu o trabalho. Imagina, a gente 16 horas trabalhando, e o trabalhar não era gostoso, o trabalhar não era bom. Por que não era bom? Eu tinha que dar alimento. Se eu dou alimento, tem fezes. Se eu dou água, tem urina. E aí a gente leu na palavra que tinha uma porta, e essa porta foi aberta uma vez, né? Ela foi aberta uma vez, só quando as águas abaixou, e só tinha uma janela. Uns falam que a arca tinha 3 andares, outros 4. Aí você imagina a situação deles levando, pegando fezes, subindo escada, jogando. E aí o pior de tudo, que tinha urina. Você não consegue ficar muito tempo em um ambiente que tem urina de animal. E aí tinha que trazer água, lavar. E aí eu vi uma declaração que fala assim: a arca não é diferente para os dias de hoje. Vamos trazer para a igreja. Imagina a situação de você estar num lugar, num ambiente cheio de barulho, pessoas com pensamentos diferentes, crianças correndo, e aí a gente não consegue ficar 2 horas dentro do culto. E aqui eles ficavam 16 horas, interruptamente. Para quê? Porque aí eu vou fazer uma pergunta, eu peço para que a igreja responda. Quem faria o que a família de Noé fez na mesma circunstância hoje? Se tivesse só uma opção, estar dentro da arca ou estar morto? Eles fizeram, porque eles sabiam que se eles não fizessem isso, eles estariam mortos. Porque para eles a salvação tinha um preço. E para nós, a salvação tem um preço, mas ela já foi paga. O Pai enviou o Filho Consolador, o Cordeiro, para pagar os nossos pecados. Oh, aleluia! E aí a gente, vamos meditar. Imagina a circunstância, carregando fezes do balde.
jogava fora. Aí você olhava lá, olha, cadê a jaula do leão? Aí tem a jaula da onça. Ah, mas tem a jaula da girafa, 16 horas, servindo, cumprindo o que Deus falou. E quantas vezes na Bíblia a gente ouve falar que a família de Noé reclamou? Ele deu um exemplo muito pesado, que eu não gosto desse exemplo. Ele falou assim: o pior dos animais, carregar fezes, carregar, lavar a urina, é você conviver com um cunhado. É você viver. Não vou falar da minha sogra, mas muito pouco. Vou falar, não. Ô Daniel, você guarda isso aí. E imagina as noras suportando a sogra, os filhos da promessa suportando os cunhados bicudo. Imagina a situação. E aí eu falo de novo: porque hoje a gente não consegue suportar o nosso irmão por 2 horas dentro do culto, sendo que aqui eles só tinham uma escolha. Assim, na verdade eles tinham até 2 opções. Ah, Senhor, não pode servir não, eu vou ocupar da arca. Sabia que ia morrer. Mas Deus, nos dias para a gente, eu quero dizer, é mais fácil, porque a gente sabe que a nossa salvação já está decretada, o preço dela já foi pago, o preço da nossa salvação já foi pago. E por que a gente não muda o nosso pensamento? Por que a gente não adora em comunhão? Porque, eu vou dar um exemplo, quando a gente está na porta, que algum dos irmãos não vem, a gente fica sozinho, uma coisa para cá e eu estou sozinho. Não que é para me aparecer, mas é tão bom quando a gente trabalha em união. É tão bom que quando tem gente que trabalha num sentido, num propósito, que a gente estamos aqui nessa noite para quê? Para adorar e glorificar o nome do Senhor. E aí, o Espírito Santo é tão lindo o que ele faz. Ele fez uma aliança com a família de Noé. E creio que cada um que está aqui tem uma aliança com o Senhor. Alguns já foi falado o que Deus irá fazer, o que Deus está fazendo. E alguns não sabem ainda. Mas o Senhor vai falar. O Senhor vai entregar. Quando a Rafa estava louvando esse louvor, eu lembrei de mim, muito tempo atrás. Ninguém daria nada. Eu falo para minha mãe que eu vou pregar, a minha mãe chora, porque ela recebeu uma promessa do filho da irmã Maria Santana, do Sidney. Falou assim: ó, o teu filho vai pregar. Deus usou a vida do irmão Sidney para falar com a minha mãe. E hoje eu vejo a minha filha louvando. Não é que eu mereço. Hoje estou aqui trabalhando para o Senhor, eu não mereço. Não é para minha honra, não é para minha vanglória, mas é a graça. A graça que o Senhor nos alcançou. Noé não merecia. Noé não merecia. E através de pessoas que não merecia, Deus faz merecer. Através de pessoas que para a sociedade é insignificante, para o Senhor tem um valor. Tem muitos aqui que acham que o seu filho, o seu marido não vai vir. Mas eu creio numa palavra. Se você crer e ter fé o suficiente que Deus vai fazer, Deus vai salvar você e a sua casa. Deus vai salvar você, a sua casa, os seus filhos e todos aqueles que vocês oram. Porque a palavra do Senhor tem poder. A palavra do Senhor, ela salvou a família de Noé. E se a gente olhar, salvou através de Noé. A gente não vê falando que salvou por causa de Jafé, por causa de Cã. Não, mas salvou por causa de Noé. Porque Noé achou graças aos olhos do Senhor. E o que me alegra é que eu vejo uma igreja que tem graça do Senhor. Aleluia. É uma igreja que tem fé e acredita que o Senhor vai salvar a sua casa e a sua família. A sociedade pode dizer que você não vai ter mais jeito, que a sua família não tem mais jeito. Ah, mas fulano está indo para a igreja sozinho, ciclano está indo para a igreja sozinho, mas eu não vejo uma família. Mas a palavra do Senhor diz que Noé foi salvo e a sua família, porque ele teve fé, porque ele foi um homem que andou segundo o coração de Deus. E aí a gente acha
a salvação é individual. A salvação é individual, mas ore pela sua casa, ore pela sua família, que você e sua casa serão salvos. O preço já foi pago. Deus não enviou o seu filho para morrer para aquele que não vale nada. Quando ele fez Adão, ele sabia que Adão ia pecar, mas Deus desistiu de Adão. A gente estudou na escola bíblica hoje de manhã, Pedro negou Jesus 3 vezes. A gente vamos comparar Pedro e Judas. Judas traiu, Pedro também traiu, porque negou. Mas por que Judas não foi salvo e Pedro foi? Porque Pedro se arrependeu. Judas decidiu se matar. Se Judas tivesse arrependido, ele iria ser salvo. E como eu falei, né, a nossa salvação não tem preço, porque ela já foi paga. Ela já foi paga pelo sangue do Cordeiro. E aí, eu acho lindo do que Deus faz, do que Deus fala, é que a gente cria um esboço, que o meu esboço acho que dá uns 3 horas eu falando. Eu já pulei lá pro fim. Porque não é eu quem faço, não é eu quem falo, é o Espírito Santo que nos usa, é o Espírito Santo que nos direciona. E aí ele fala, eu acho mais interessante que Noé acreditou naquilo que Deus tinha feito para ele. E o versículo 22 do capítulo 6 diz: Noé fez isso, e tudo conforme Deus lhe mandou. Fez assim. E o que eu quero dizer com esse versículo? Ele quer salvar a minha casa, ele quer salvar a sua casa, mas obedeça. Viva em obediência com o Senhor. Viva em um propósito com o Senhor, porque Ele é fiel para cumprir. Ele sabe que amanhã eu posso pecar, que amanhã a igreja dele, os servos dele podem pecar, mas eles têm a gente deve ter fé, a gente devemos ter o arrependimento. Imagina, eu falei aqui de 16 horas trabalhando ininterruptamente, e aqui eles trabalham 16 horas por um ano. Por um ano. Como que não era a situação? Eu acho que muitos deles falam assim: eu não vou desistir, não vou fazer isso aqui mais não. É o que a gente vive na sociedade, é o que a gente vive. As circunstâncias, o mar, as ondas vão vir para nos derrubar. Mas o Senhor Jesus, hoje o Senhor Jesus está para, através do Espírito Santo da Trindade, está nos fortalecendo. Muitos dizem: eu vou parar. O Espírito Santo diz: não vai parar não. O Espírito Santo leva as nossas orações, os nossos choros na madrugada para o nosso Senhor Jesus, para o nosso Senhor Deus, falando: Senhor, Ele não quer parar, Ele só quer mais um pouco de força. E aí, gente, eu falo uma vez mais, a salvação aqui é uma coisa muito linda, porque eu creio que todos aqui, tenho uma convicção que todos querem ser salvos, todos, e é simples, gente, obedeça a palavra do Senhor, tenha fé naquilo que o Senhor te prometeu, tenha convicção que o Senhor vai fazer, porque se Ele falou, Ele vai fazer. A promessa da vida da minha mãe demorou alguns anos para se cumprir, mas hoje se cumpriu. Hoje eu posso dizer para minha mãe que sou uma obra de Deus, que tenho trabalhado para Ele com honra, com alegria, tenho me dedicado à obra do Senhor. E aí eu tenho fé. Eu volto a dizer que é uma palavra que está ficando no meu coração marcada. Falei já com os jovens, falei hoje na escola bíblica. O próprio Jesus disse: se a gente ter fé e acreditar naquilo que a gente vê e não vê, nem que é a fé, a gente vai fazer obras maiores do que Jesus fez. Mas essas obras não é para que a gente se vanglorie, para falar: eu fiz, fulano não fez, não. É para que o nome do Senhor seja glorificado, é para que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido, porque a palavra dele diz que obras maiores. Então eu creio que a gente pode fazer, que a gente pode curar, que a gente através do Espírito Santo,
que a gente chegar como Pedro fez, ó, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. É só a gente ter fé, autoridade para expulsar demônios, porque a palavra do Senhor nos autorizou. A gente estamos aqui, falei de Pedro, como a gente aprendeu na escola bíblica. Pedro negou, mas Pedro teve fé. Depois que o Cristo foi arrebatado, subiu para o céu, Pedro ganhou mais de 3.000 almas numa pregação só. Então, que nessa noite, a partir de hoje, a gente possamos acreditar mais nas nossas fé, ter um pouco mais de esperança, porque aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu peço que a igreja se coloque de pé para a gente estar orando e agradecendo a Deus por tudo que Ele fez. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu te glorifico, te exalto, papai querido, por mais uma oportunidade, Senhor, de estar, papai querido, levando a tua palavra. Papai querido, isso é aquilo que o Espírito Santo falou no meu coração. Eu não falei nada, papai querido, de mim, mas tudo que o Senhor falou. Pai, eu creio que essa palavra não vai sair vazia. Eu creio, papai, que essa palavra adentrou em corações e que essa palavra, papai querido, vai mudar vidas, que as pessoas vão ter um pouco mais de fé, papai querido, e vamos trabalhar em comunhão para a honra e glória do Senhor, para que o teu nome venha a ser manifestado uma vez mais, papai querido, para que o teu nome santo, papai, venha a ser louvado e glorificado, Pai. Abençoa cada casa que está aqui, papai querido, cada lar representado, papai querido, aqueles que estão, papai, com palavra de maldição, que nessa noite, pela autoridade do Espírito Santo, venha cair, papai, porque o Senhor, papai querido, eu creio que tem uma aliança com cada um, e que o Senhor vai fazer, papai, porque o Senhor não é filho do homem para que minta, papai, e nem que se arrependa. Jesus, então, abençoa cada lar, papai, em nome de Jesus. Essa é a minha oração, e agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.